Você sabe a hora certa de trocar essa peça? E essa? E essa outra aqui? Nesse vídeo eu vou falar sobre o desgaste natural dos componentes e a hora certa de trocá-los para que você possa economizar na manutenção da sua bike. Eu não posso afirmar que esse pneu vai durar 5.000 km aqui na minha bike e 4.000 na sua. Isso depende de muitos fatores, o peso do ciclista, o estilo de pilotar, o local onde pedala e até a temperatura aí na sua região. Mas todos os componentes dão um sinal de desgaste e a gente precisa aprender a reconhecer esses sinais. Então vamos começar falando sobre todos os componentes que fazem parte da transmissão. Coroa, corrente, catraca ou cassete, até mesmo as alavancas de mudança, cabos e conduítes, porque fora os pneus, esses são os componentes que mais sofrem desgaste durante o uso. Então, uma transmissão limpa e lubrificada ajuda muito. A bike funciona melhor e você economiza dinheiro. Hoje existem várias ferramentas como essa que verificam o desgaste da corrente. É bem simples de usar. É só seguir as orientações numéricas. Você encaixa primeiro o dente número 1, em seguida encaixa o dente número 2 e abaixa o dente número 3 no vão da corrente. Se ele entrar totalmente, está na hora de trocar essa corrente porque ela já está fora do padrão, ela já alongou. Tem um outro teste bem simples de fazer. Aqui na linha central da coroa você puxa a corrente e ela deve desencostar bem pouco, né? Uma corrente gasta, ela afasta muito, cria um vão muito grande entre a corrente e a coroa. Às vezes passa até um lápis por esse espaço. E pedalar com a corrente nessas condições é muito perigoso. Além de aumentar o desgaste da relação toda, ainda pode render um belo tombaço caso a corrente quebre. Cada ciclista tem um método para lidar com o desgaste da relação da bike. Alguns trocam, por exemplo, duas correntes para depois trocar o cassete na terceira vez. Alguns usam duas correntes alternadamente. Ele coloca uma corrente, roda 2 meses, depois tira e coloca a nova e vai fazendo assim, até as duas ficarem bem gastas. Mas uma coisa é certa, chega uma hora você vai ter que trocar todo o conjunto, corrente, cassete e coroa. Como toda transmissão da bike se desgasta aos poucos, você tem que lembrar qual era a imagem desses dentes, né, de coroa, de cassete, quando eram novos, quando estão bons, né? Porque quando fica usado, ele fica assim, muito pontudo, cada vão de encaixe do rolete da corrente fica completamente ovalizado na horizontal, ele era mais redondinho, né, um formato um pouco mais redondo, e normalmente as peças de ferro, como essa coroa que é de ferro, e o cassete, ficam com as bordas cheias de rebarbas. Isso indica o desgaste acentuado. Você não deve pedalar a bike com uma relação gasta, assim como não deve usar também um pneu careca, mas o pior cenário é você misturar peças novas e velhas, por exemplo, usar uma corrente nova com a coroa velha ou vice-versa. A bike não vai funcionar direito, as marchas vão ficar pulando, quando você aplicar força numa subida forte, geralmente vai patinar ou vai desengatar. Então não faça isso, isso é a pior coisa que pode acontecer. Se você não conseguir comprar todos os componentes de uma vez, vá comprando aos poucos. Compre um de cada vez, mas só instale na bike quando você tiver todos eles novos. Se você pretende trocar a pé de vela da sua bike, verifique primeiro se esse modelo tem coroas para reposição e se elas não são difíceis de achar ou muito caras, porque algumas pé de velas têm coroas tão caras que o preço da troca fica praticamente igual ou maior que o preço da pé de vela nova. As alavancas de mudança tipo Rapid Fire e Trigger não dão muita manutenção, elas não ficam com folgas ou com algum tipo de defeito. É mais comum a gente quebrar elas por mau uso em alguma troca de marcha errada que a gente possa fazer. Mas as alavancas giratórias tipo Revo Shift e Grip Shift são mais sujeitas a desgaste por conta do seu desenho, um desenho que gera muito atrito, então é comum depois de um tempo ela ficar com algum tipo de folga. Por isso nunca dirija para elas um jato d'água forte e mantenha sempre lubrificada com a graxa sintética. A graxa sintética é aquela que não ataca plástico, nylon e borracha. E essa lubrificação vale também para manutenção do Rapid Fire e do Trigger.
Esse tipo de alavanca é o thumb shifter. Ele também sofre algum tipo de desgaste ao longo da sua vida útil e a maioria deles tem esse parafuso de ajuste aqui em cima que é para endurecer o movimento da alavanca. Se deixar muito mole, a bike fica trocando de marcha sozinho, então a marcha acaba descendo e indo para mais pesada. Para manter esse parafuso na pressão ideal, você pode usar um pouco de trava-rosca ou esmalte de unha, assim a marcha vai trocar só quando você quiser. Não adianta apertar isso aqui, deixar muito duro para que ele não volte, porque daí fica duro de fazer a troca de marcha. Os câmbios também sofrem bastante desgaste em todas as articulações e nesses pivôs que são esses pinos rebitados que tem no dianteiro e no traseiro. E se o câmbio for em alumínio, um pouco mais sofisticado, é até pior, porque as peças são feitas para serem leves, né? Esses pinos normalmente são vazados, então pode sofrer mais desgaste ainda após um bom período, aí, um campeonato inteiro, um ano de uso fazendo trilha pesada, ele fica com bastante folga. E é claro, você nota o desgaste facilmente vendo uma das roldanas, né, ou as duas roldanas bem gastas, mas essas folgas você só consegue ver pegando o câmbio mesmo, né, fazendo movimentos laterais, forçando. E esse aqui é o típico exemplo, né, o ciclista usou tanto que ele só parou de usar porque caiu uma das roldanas e ó, ela praticamente não tem dente nenhum. E pelas marcas você vê que a corrente já não estava pegando mais na roldana, estava esfregando nas partes metálicas, está faltando a trava aqui e várias outras peças. Então dá uma olhada na folga que ele tem. Quanto aos cabos e conduítes de câmbio, troque todos eles pelo menos uma vez por ano e mantenha eles sempre bem lubrificados com graxa fina para não reter o movimento do cabo. As grandes oficinas trocam todos os cabos toda vez que uma bike entra para fazer algum serviço. E eles também inspecionam os conduítes procurando por rachaduras, por infiltrações, alguma ferrugem e para também perceber se as pontas do conduíte não estão furando a capa de acabamento, porque isso desregula muito o câmbio. E o cabo de aço não pode estar oxidado ou esgarçado, isso faz o câmbio funcionar muito mal. No próximo vídeo dessa série eu vou te ajudar a identificar o desgaste em todos os componentes das rodas da bike. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você pretende trocar as pé-de-velas da sua bike, verifique primeiro se tem no mercado, assim, como é que é? Isso mantém a bike funcionando certinho. Uns usam duas correntes para depois trocar o cassete. Não sei se fica claro, né? Usa duas correntes, põe as duas juntas, né? Uns usam flores, né? Outros bombons. Então vamos começar falando sobre todos os componentes que fazem parte. Você não deve usar uma relação desgastada, assim como não deve usar um pneu careca, por exemplo. Quanto aos cabos e conduítes dos câmbios, troque eles todas as vezes que você for pôr a mão na bike.